Imagine acordar e perceber que o som das ondas não existe mais. Nenhuma maré, nenhum vento úmido vindo do horizonte. Apenas um silêncio estranho, pesado. Antes de continuarmos, se você gosta de cenários que desafiam as leis da natureza, inscreva-se agora no Natureza Invertida, porque hoje vamos testemunhar o impossível. Às 6h17 da manhã, satélites meteorológicos começam a registrar uma anomalia sem precedentes. Os sensores que monitoram o nível dos oceanos simplesmente não reconhecem mais a presença de água onde ela sempre esteve. Pescadores que saem cedo para o mar não encontram ondas, encontram chão. Um deserto salgado se estende até onde antes existia o horizonte azul. Navios gigantescos estão inclinados, presos em um solo rachado que nunca deveria ter visto a luz do sol. Nas cidades costeiras, pessoas se aproximam das praias tentando entender o que estão vendo. O cheiro da maresia foi substituído por um odor metálico e seco. O ar parece diferente, mais leve, mais estranho. Não houve tsunami, não houve retirada gradual da maré, não houve evaporação em massa. Em questão de horas, trilhões de toneladas de água simplesmente deixaram de existir na superfície do planeta. Governos entram em estado de emergência, bases navais ficam inutilizadas, rotas comerciais param instantaneamente. O comércio global trava antes mesmo que as pessoas compreendam o tamanho do problema. Mas enquanto o mundo olha para o fundo exposto dos oceanos, uma pergunta começa a ecoar entre cientistas e líderes globais. Se a água desapareceu, o que isso fará com o equilíbrio da Terra? Porque o oceano não é apenas água, ele é o coração climático do planeta. E quando o coração para, o colapso não demora a começar. Nos principais centros de pesquisa do planeta, alarmes silenciosos começam a piscar nas telas. Dados que deveriam ser estáveis há milhões de anos simplesmente desapareceram. O nível médio dos oceanos caiu para zero. Não há erro de cálculo, não há falha de satélite. Em institutos oceanográficos, pesquisadores atualizam modelos climáticos freneticamente. Eles procuram por qualquer explicação lógica: deslocamento tectônico extremo, evaporação súbita, colapso gravitacional localizado. Nenhuma hipótese fecha. A primeira teoria sugere que a água possa ter migrado para o subsolo, mas isso exigiria cavidades capazes de engolir volumes maiores que todos os continentes juntos. A segunda teoria fala em vaporização instantânea, descartada rapidamente. A atmosfera não apresenta aumento significativo de vapor. Enquanto isso, sensores de pressão atmosférica começam a registrar alterações sutis. A ausência do peso colossal das massas oceânicas está modificando a distribuição de forças sobre a crosta terrestre. Pequenos tremores são detectados em regiões costeiras. Climatologistas fazem um cálculo assustador. Sem os oceanos para absorver calor, a Terra perdeu seu maior regulador térmico. Durante o dia, Porque se o oceano realmente desapareceu, o relógio climático da Terra acaba de ser reiniciado. E ninguém sabe qual será a próxima consequência. À medida que as horas avançam, uma percepção inquietante começa a se formar entre os cientistas. Não se trata de um fenômeno localizado, não é um erro regional. Todos os oceanos, em todos os continentes, desapareceram simultaneamente. Modelos climáticos projetados para simular séculos de mudanças agora rodam em modo de emergência, tentando prever o que acontecerá nas próximas 24 horas. As simulações não são animadoras. Algumas simplesmente travam diante da impossibilidade do cenário. Geofísicos alertam que o peso colossal dos oceanos mantinha um delicado equilíbrio sobre as placas tectônicas. Sem essa pressão, falhas geológicas podem começar a reagir de maneiras imprevisíveis. A crosta terrestre nunca esteve nessa condição antes. Enquanto isso, meteorologistas observam algo ainda mais preocupante: a formação de grandes zonas de instabilidade atmosférica sobre os antigos leitos oceânicos. O ar começa a se mover de forma diferente, como se o planeta estivesse tentando se reajustar.
A ausência da evaporação oceânica interrompe instantaneamente o ciclo da água. As nuvens que ainda estão no céu são apenas o que restou do sistema anterior. Quando elas se dissiparem, não haverá reposição. Nos bastidores, um consenso silencioso começa a surgir. Se a água não retornar rapidamente, o impacto não será apenas ambiental, será civilizacional. A humanidade sempre temeu o aumento do nível do mar, mas ninguém jamais se preparou para o oposto absoluto. E enquanto o mundo tenta entender para onde foi o oceano, uma nova pergunta surge ainda mais urgente: quanto tempo a Terra consegue sobreviver sem ele? Nas primeiras 3 horas após o desaparecimento dos oceanos, o planeta ainda parece estável. O céu continua azul. Em regiões tropicais, o calor se intensifica de forma incomum. Já em áreas que dependiam das correntes oceânicas para manter temperaturas amenas, o frio começa a avançar durante a noite com mais intensidade do que o normal. Antes mesmo de completar 12 horas, os modelos climáticos apontam para um cenário alarmante. A Terra está entrando em um estado de instabilidade atmosférica que nunca foi registrado na história moderna da humanidade. Ao completar 24 horas sem oceanos, o planeta já não é o mesmo. O que começou como uma anomalia incompreensível, agora se transforma em uma crise sistêmica global. Durante o dia, regiões próximas aos antigos litorais registram temperaturas até 15 graus acima da média. O fundo oceânico exposto absorve calor rapidamente, funcionando como uma imensa chapa térmica continental. Mas à noite, o efeito se inverte. Sem a água para reter calor, a perda térmica é brutal. Em algumas áreas, a diferença entre o dia e a madrugada ultrapassa 30 graus. O planeta começa a oscilar como um deserto em escala global. A umidade relativa do ar continua despencando. Nuvens formadas antes do desaparecimento do oceano começam a se dissipar sem reposição. Satélites confirmam: o ciclo da água praticamente parou. Agricultores em diferentes continentes percebem algo alarmante. Sistemas de irrigação dependem de reservatórios abastecidos por rios, que, por sua vez, dependem das chuvas, e as previsões indicam que as próximas precipitações podem não acontecer. Nos polos, outro fenômeno começa a preocupar cientistas. Correntes oceânicas que regulavam a distribuição de calor não existem mais. O equilíbrio térmico entre hemisférios começa a se romper. Economicamente, o impacto é imediato. O comércio marítimo, responsável por grande parte do transporte global, está completamente paralisado. Portos viraram desertos industriais. Ao fim do primeiro dia, uma conclusão começa a se formar nos centros de crise. O desaparecimento do oceano não é apenas uma catástrofe ambiental, é o início de uma transformação planetária sem precedentes. No segundo dia, algo começa a se formar sobre os antigos leitos oceânicos. O calor acumulado durante horas cria gigantescas colunas de ar ascendente. O contraste térmico entre continentes e o fundo marinho exposto atinge níveis extremos. Sem a umidade do oceano para estabilizar a atmosfera, correntes de vento começam a acelerar de maneira descontrolada. Massas de ar se chocam sobre áreas que antes eram mar aberto. Então, o fenômeno acontece. Enormes paredes de poeira salina e sedimentos minerais começam a se erguer do que antes era o fundo do oceano. Trilhões de partículas finas, acumuladas por milhões de anos, agora estão livres para serem lançadas na atmosfera. Essas não são tempestades comuns, são mega-tempestades continentais, com centenas de quilômetros de extensão. Satélites mostram colunas densas avançando em direção às zonas urbanas costeiras. O sal microscópico suspenso no ar começa a corroer estruturas metálicas, contaminar reservatórios de água doce e irritar vias respiratórias. Hospitais relatam aumento súbito de problemas respiratórios em massa. A visibilidade em algumas regiões cai para poucos metros. Cidades entram em estado de alerta máximo.
Aeroportos fecham, redes elétricas começam a falhar devido ao acúmulo de partículas condutoras nas linhas de transmissão. E o mais preocupante, os modelos atmosféricos indicam que essas tempestades não são eventos isolados. Elas podem se tornar recorrentes enquanto a superfície do antigo oceano continuar exposta e instável. O planeta, que antes era azul, começa a assumir um tom opaco e amarronzado visto do espaço. A Terra está literalmente levantando poeira. À medida que as megatempestades avançam, um novo fenômeno começa a ser observado. A poeira salina lançada na atmosfera atinge altitudes elevadas, formando camadas densas que começam a bloquear parcialmente a luz solar em algumas regiões. O planeta entra em um estado atmosférico instável e contraditório. Enquanto o solo superaquece durante o dia, a camada de partículas no alto cria um efeito de sombreamento irregular, alterando padrões de aquecimento de forma imprevisível. Meteorologistas identificam descargas elétricas intensas dentro dessas tempestades. Distribuição de calor. Algumas regiões sofrem aquecimento acelerado, enquanto outras experimentam resfriamento temporário devido ao bloqueio parcial da luz. Essa instabilidade cria microclimas imprevisíveis. Tempestades elétricas surgem em áreas improváveis. Ventos extremos passam a ocorrer com frequência maior do que qualquer modelo climático já registrou. A qualidade do ar em grandes centros urbanos começa a atingir níveis críticos. A combinação de poeira mineral, sal atmosférico e poluentes industriais cria uma mistura densa e irritante. O planeta que sempre associamos à vida agora se parece com algo estranho, inacabado. Sem oceanos, não existem mais correntes térmicas equilibrando os hemisférios. O calor fica preso onde o nasce, o frio avança onde sobra. Durante o dia, regiões tropicais ultrapassam limites suportáveis. À noite, áreas continentais despencam para temperaturas negativas extremas. É como se o planeta estivesse respirando de forma irregular. Mas há algo ainda mais inquietante. Sem o peso de trilhões de toneladas de água pressionando a crosta, sensores sísmicos começam a registrar uma sequência crescente de microtremores. A Terra está se ajustando, e cada ajuste pode significar terremotos maiores. O planeta não está apenas mudando o clima, ele está se reorganizando fisicamente. E quando um planeta começa a se reorganizar, nada permanece igual. Talvez você pense que o problema foi a água, mas não foi. O que realmente desapareceu foi o sistema que tornava a Terra habitável. O oceano regulava a temperatura, absorvia carbono, produzia oxigênio, movia o clima. Ele era invisível no nosso dia a dia, mas sustentava tudo. Sem ele, a agricultura falha, a economia quebra, a atmosfera se altera, a sociedade entra em tensão. E então vem a pergunta que ninguém quer fazer. Quanto tempo a humanidade resistiria? Dias? Semanas? Meses? Nós sempre tememos o aumento do nível do mar, mas nunca imaginamos o oposto. E talvez a maior lição não esteja no desaparecimento repentino, mas no fato de que dependemos completamente de algo que raramente valorizamos. Porque a linha entre um planeta azul e um mundo inóspito não é grossa, ela é fina, extremamente fina. Se você quer continuar explorando cenários que mostram o quanto nossa sobrevivência é frágil, o próximo episódio pode ser ainda mais perturbador. Ao mesmo tempo, a poeira rica em sal e minerais se espalha por milhares de quilômetros, atravessando continentes. Lagos e reservatórios de água doce começam a apresentar níveis elevados de salinidade superficial. Especialistas em saúde pública alertam que a inalação contínua dessas partículas pode provocar crises respiratórias generalizadas. Máscaras voltam a fazer parte do cotidiano global. Do espaço, a Terra já não se parece com o planeta que conhecemos. Grandes faixas turvas se movem lentamente sobre os continentes, como cicatrizes atmosféricas em constante deslocamento. E então surge uma preocupação ainda maior entre os cientistas. Se as tempestades continuarem intensificando a erosão do antigo fundo oceânico, a própria composição química da atmosfera pode começar a mudar. Com as megatempestades lançando bilhões de toneladas de partículas na atmosfera,
os sensores globais começam a registrar mudanças químicas sutis, mas preocupantes. O ar que envolve o planeta já não possui a mesma composição de poucos dias atrás. O fitoplâncton oceânico, responsável por uma parcela significativa da produção de oxigênio da Terra, deixou de existir no momento em que os oceanos desapareceram. A produção natural de oxigênio sofreu uma interrupção abrupta. Embora o oxigênio não desapareça imediatamente, cientistas alertam que a renovação atmosférica foi comprometida. O equilíbrio entre produção e consumo começou a se inclinar lentamente. Ao mesmo tempo, a ausência da absorção oceânica de dióxido de carbono cria um efeito acumulativo. O oceano era o maior reservatório de carbono do planeta. Sem ele, o CO2 permanece na atmosfera por mais tempo. As partículas salinas e minerais suspensas interagem com a radiação solar, alterando padrões de reflexão e absorção de calor. Algumas regiões sofrem aquecimento acelerado, enquanto outras experimentam resfriamento temporário devido ao bloqueio parcial da luz. Essa instabilidade cria microclimas imprevisíveis, tempestades elétricas surgem em áreas improváveis, ventos extremos passam a ocorrer com frequência maior do que qualquer modelo climático já registrou. A qualidade do ar em grandes centros urbanos começa a atingir níveis críticos. A combinação de poeira mineral, sal atmosférico e poluentes industriais cria uma mistura densa e irritante. E pela primeira vez desde o desaparecimento do oceano, cientistas começam a usar uma palavra que até então evitavam: irreversível. Nos dias seguintes ao desaparecimento dos oceanos, os primeiros sinais aparecem longe das praias. Eles surgem nos campos agrícolas. A ausência de chuvas começa a ser sentida de forma silenciosa, mas devastadora. Grandes plantações que dependiam de ciclos regulares de precipitação entram em estresse hídrico. O solo seca rapidamente sob temperaturas extremas e ventos carregados de poeira salina. Rios que eram alimentados por sistemas de evaporação oceânica e chuvas constantes começam a perder volume. Reservatórios diminuem. Sistemas de irrigação passam a operar no limite. Ao mesmo tempo, a salinidade trazida pelas megatempestades começa a contaminar áreas produtivas próximas aos antigos litorais. A terra fértil absorve partículas que dificultam o crescimento das lavouras. No setor pesqueiro, o colapso foi imediato. Com a vida marinha praticamente extinta, uma das maiores fontes de proteína do planeta desaparece da cadeia alimentar global. Mercados financeiros reagem rapidamente. O preço de grãos, vegetais e proteínas dispara. Países que dependem de importação entram em estado crítico. Em centros urbanos, o impacto começa de forma sutil. Prateleiras mais vazias, racionamento preventivo, aumento repentino nos custos de alimentos básicos. E então os especialistas fazem o cálculo mais alarmante até agora. Sem o oceano, sem o ciclo da água e sem estabilidade climática, a produção global de alimentos pode cair drasticamente em poucas semanas. Com a produção de alimentos em queda e o clima se tornando imprevisível, governos começam a impor racionamentos obrigatórios. O abastecimento deixa de ser garantido. Filas se formam antes mesmo do amanhecer. Em grandes cidades, pequenos protestos surgem diante de mercados vazios. A tensão cresce rapidamente quando a escassez deixa de ser um alerta e passa a ser realidade diária. Países exportadores suspendem vendas externas para proteger suas próprias populações. Fronteiras se fecham. A cooperação internacional dá lugar à autopreservação. A economia global, já fragilizada pela paralisação do transporte marítimo, entra em colapso acelerado. Bolsas de valores despencam, cadeias produtivas se rompem em sequência. Regiões dependentes de importação alimentar enfrentam instabilidade social quase imediata. A combinação de fome, calor extremo e ar poluído cria um ambiente propício ao caos. Ao mesmo tempo, a desigualdade se intensifica. Áreas com acesso a reservas estratégicas resistem um pouco mais. Outras entram em estado crítico em questão de dias. Especialistas em segurança alertam que o maior risco já não é apenas ambiental, mas civilizacional. A estrutura que sustenta a sociedade moderna depende de estabilidade climática, e ela já não existe. E enquanto conflitos locais começam a surgir ao redor do planeta, uma verdade se impõe.
O desaparecimento do oceano não matou apenas ecossistemas. Ele iniciou o colapso da própria organização humana. Vista do espaço, a Terra já não é azul. Ela é opaca, marrom, silenciosa.